Nós começamos falando do livro Poder Americano e da nossa pesquisa sobre as transformações do sistema econômico e político mundial nas últimas décadas do século XX. E vimos que nossa discussão sobre o futuro do poder americano no século XXI nos levou para trás a uma investigação de longo fôlego, que já nos toma 20 anos de trabalho, sobre as origens do próprio sistema mundial nos séculos XVI e XVII. Momento em que nascem os estados e as economias nacionais europeias. Como vimos, ao nascer, e estou apenas recapitulando, os estados e as economias nacionais europeias, neste período, neste longo século XVI, que apelidou o historiador francês Fernand Braudel, formaram entre si os estados e a economia, os primeiros estados nacionais e economias nacionais, um sistema complementar e competitivo, que se expandiu pela competição, não é? A partir da Europa e acabou incorporando o resto do mundo nos séculos seguintes. E vimos também que esse sistema, que se expandiu como uma máquina de acumulação de poder e riqueza, foi sempre hierárquico e quase sempre teve um núcleo central, ou teve sempre um núcleo central composto por não mais do que 5 ou 10 grandes potências, todas elas europeias até o século XX. Potências que mantiveram entre si, neste período, um estado que se poderia chamar quase crônico de guerra, não é? Guerras reais, guerras virtuais, no sentido que nós vimos na aula passada, não é? E guerras que, sobretudo as reais, mas sobretudo as virtuais, não é? Que foram essenciais e cumpriram um papel essencial do ponto de vista do mecanismo que o sistema construiu de acumulação do poder e da riqueza. Por fim, vimos também que nessa hierarquização, nessa dinâmica expansiva, nesta competição e nessas guerras, ou todas elas, de certa forma, decantaram, a partir de um certo momento, uma liderança em conteste, a liderança da Grã-Bretanha, né, que ocupou um lugar de hegemon entre as grandes potências e de cabeça imperial do mundo com relação à periferia e às colônias durante todo o século XIX, início do século XX, e só no século XX foi substituído pelos Estados Unidos. No século XVIII nós falamos na aula passada da existência de uma bipolaridade francesa-inglesa, com a Grã-Bretanha e França, não é? E a partir daí dissemos que esse sistema mundial sempre apresentou, no fundo, um certo eixo central bipolar, não é? Que organizou estrategicamente os demais conflitos. Isso pode ter sido em algum momento Portugal e Espanha, pode ter sido Espanha e Holanda, pode ter sido Holanda e Grã-Bretanha, e foi, durante a maior parte do tempo, Grã-Bretanha e França. Não é? No século XX será substituído pela bipolaridade Estados Unidos-União Soviética.